Bom estarmos aqui para ministrarmos a palavra. Eu quero compartilhar o texto bíblico que está lá em Efésios, no capítulo 3. Você vai abrindo aí sua Bíblia. Nós vamos compartilhar sobre o tema Igreja, Projeto de Deus. Você pode repetir? Igreja, Projeto de Deus. Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, melhor, na verdade, todo o capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura dinâmica. São 21 versículos. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Epa. Vamos lá, Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios, vai passar aí os Evangelhos, vai passando aí Coríntios. Você vai chegar em Efésios, está na sua Bíblia, viu, irmão? Pode ficar tranquilo. Amém? Capítulo 3, versículos de 1, nós vamos ler até o versículo 21, que na verdade é o capítulo todo, né? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme eu vos escrevi acima de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel. Diga, herdeiros com Israel. Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Primeira coisa que eu quero começar a compartilhar com você é que Deus não tem um plano B. Amém? Deus não tem plano B, Ele não tem um plano na manga, Ele não tem um projeto na manga se der alguma coisa errada. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é o eterno. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Ele é eterno, Ele sempre existiu. Ele é dominador de todas as coisas. Quando Josafá orou ao Senhor, lá no capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, ele disse que o Senhor é dominador de todos os reinos, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então,
Deus não tem um projeto e aí o projeto de Deus falha e ele então precisa colocar um novo projeto em funcionamento. A Bíblia diz que todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus, toda a palavra de Deus, ela vai cumprir um propósito. Amém? Então você precisa começar a entender nessa noite, para que você entenda depois daquilo que nós vamos ministrar, você precisa entender que Deus não tem um segundo plano, Deus não tem um plano B como a gente. Né? A gente quando faz um plano, a gente faz o seguinte, a nossa lógica diz o seguinte, bom, eu vou fazer um plano aqui, né? Vou criar um projeto, vou criar um plano, vou criar vou planejar alguma coisa, se não der certo, o que eu faço? Eu vou e mudo de plano, eu mudo de metas, eu mudo as estratégias e eu então realizo um segundo plano. Só que Deus não, quando Deus estabeleceu o mundo, Ele estabeleceu o seu projeto, Ele estabeleceu o seu plano. E tudo aquilo que acontece está de acordo com um projeto de Deus, está de acordo com o plano de Deus. E nesse texto aqui, Paulo dá esse entendimento, ele esclarece para a gente esse projeto, esse plano. Ele vai falar sobre a nação de Israel e ele vai dizer que Deus estabeleceu a nação de Israel para, através de Israel, poder estabelecer no mundo todo, em todas as gerações, a sua graça. Então a gente entende que Israel, ele faz parte de um projeto de Deus, né? Israel faz parte de um plano de Deus. Ele não é o plano de Deus, mas ele faz parte. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ser inseridos nesse projeto de Deus. E o texto diz aqui pra gente que havia um mistério que não estava revelado, que não foi revelado aos principados, que não foi revelado às potestades, que não foi revelado aos homens, mas que Deus tinha um projeto guardado, um projeto em segredo, um projeto em oculto. Por isso Paulo vai usar o termo mistério. Paulo vai dizer, o mistério que estava oculto em todos os tempos e em todas as gerações, mas que agora, nesse momento, Deus vai revelar aos seus santos. E sabe quem são os santos de Deus? Diga, eu estou aqui. Eu sou um santo de Deus. E a Bíblia vai dizer então para nós, Paulo escrevendo, vai dizer que o mistério que estava guardado desde a fundação do mundo, o projeto de Deus que estava guardado desde a fundação do mundo, agora vai ser revelado aos seus santos, que somos nós. Foi revelado aos seus apóstolos e aos seus profetas. Está falando que foi revelado à igreja. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 que pela multiforme sabedoria de Deus, ele vai usar a igreja agora para revelar a multiforme sabedoria dele. Deus é um Deus que é a sabedoria. Deus não tem sabedoria. Deus é a sabedoria. Quando você vai lá no capítulo 8 de Eclesiastes, você vai ver lá falando sobre a sabedoria. E a sabedoria é o próprio Senhor, a sabedoria é o próprio Deus. Por isso que em Tiago diz que se você tem falta de sabedoria, você tem que fazer o quê? Você tem que pedir a quem? Quem é a sabedoria? A Deus. E Ele dá a sabedoria a todos sem lançar em rosto. Ele faz isso de forma plena, de forma perfeita. E Paulo aqui no capítulo 3, ele está dizendo exatamente isso. Olha, o mistério estava oculto. Mas agora, através da igreja, o projeto de Deus está revelado. O plano de Deus está revelado. Ou seja, Deus está usando a nação de Israel para levantar uma nação, para estabelecer uma nação, para que dessa nação venha o Messias, para que o Messias possa resgatar os homens à presença de Deus, e a partir daí, então, ele constituir uma nação, não apenas uma nação de Israel, mas uma nação para ele, uma nação santa, que somos nós, a igreja. Amém? E aí a Bíblia diz que em Jesus não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre, não existe bárbaro, porque Ele fez de ambos os povos um só povo. Ele pegou os judeus, que são o povo da lei, o povo que Ele estabeleceu através de Abraão, e depois, através de Jesus Cristo, que também é descendência de Abraão, Ele vai estabelecer um único povo. Ele não criou mais a inimizade, Ele vai fazer de ambos os povos um só povo para si. E a gente precisa entender isso. Esse é o projeto de Deus, o estabelecimento da igreja. Você pode repetir isso comigo? O projeto de Deus era o estabelecimento da igreja. Amém? E aí por isso que Paulo vai no livro de Efésios, ele vai falar algumas coisas muito interessantes. E por isso que Deus colocou no meu coração o tema dessa palavra, dizendo que a igreja é um projeto de Deus. A igreja era um plano de Deus, para que através da igreja pudesse mostrar a sua graça. Aquilo que Israel não entendeu,
Porque o Igor um tempo atrás ministrou isso aqui, e é uma realidade, que a graça ela vem antes da lei. Só que a nação de Israel não entendeu a graça. A nação de Israel pegou a lei e começou a cumprir uma lei legalista, uma lei pela letra, e esqueceu do espírito da lei, esqueceu dos princípios da lei. E aí, né, eles fugiram do propósito, eles não entenderam. E a Bíblia, nesse capítulo 3 de Efésios, vai falar sobre Abraão. Que Abraão, ele foi o pai da fé, ele foi pela fé, ele foi justificado, que nós somos descendentes de Abraão, né, através da nossa fé, e porque a fé, ela vem, a graça, ela vem pela fé, e tudo isso está inserido nesse contexto aqui. Então Deus está estabelecendo agora a sua igreja, para revelar o seu propósito, amém? Então Deus vai revelar a sua graça e o seu amor, através da igreja. Nós somos aqueles que vamos revelar a graça e o amor de Deus aos homens. Você pode dizer isso? Nós somos aqueles que vão revelar a graça e o amor de Deus aos homens. Aquilo que era Israel queria fazer, Israel não entendeu. E tudo isso fazia parte de um projeto de Deus. Se você continuar lendo as cartas de Paulo, você vai ver Paulo dizendo, olha, eles foram cortados como árvores naturais, como ramos naturais, e nós fomos enxertados. E depois eles vão ser novamente colocados, para que Deus possa juntar tudo e poder manifestar através disso tudo a sua graça e o seu amor. Então você entendeu agora por que eu estou dizendo que Deus não tem um plano B? Porque eu e você fazemos parte do projeto de Deus. O projeto de Deus não é apenas com a nação de Israel, o projeto de Deus é toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos carecem do amor de Deus. E Paulo aqui no capítulo 3, no versículo 18, ele diz, para que vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, ou seja, da igreja, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E aí depois ele vai dizer, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Você não consegue compreender isso na sua lógica. Por que que Deus fez assim? Por que que Deus fez assado? Por que que Deus chamou Abraão? Por que que Abraão, Deus fez uma nação? Por que essa nação, né, ela rejeitou, para que depois a gente fosse enxertado, e agora Deus pega todo mundo e coloca debaixo da sua graça, debaixo do seu amor? Por que isso? Porque sempre foi projeto de Deus que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade. Deus não fez o estabelecimento disso só para uma nação. Olha, só a nação de Israel vai conhecer o Messias, só a nação de Israel vai ser salva. Não, Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, não está falando que Deus amou as coisas, que Deus amou ao cosmos, está falando de pessoas. Deus amou a cada um de nós, a tal ponto que Ele deu o seu Filho para morrer por quem? Pelos judeus? Somente pelos judeus? Somente por uma nação? Não, Ele morreu por todos os homens. Jesus morreu por todos os homens, e a gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, que Jesus morreu por todos os homens, e a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, que Paulo está dizendo que é o mistério que estava oculto. O mistério era Jesus, mas que Deus fez conhecer nesse tempo, para que através do sacrifício de Jesus a igreja pudesse ser constituída, a igreja pudesse ser estabelecida na terra, para através da igreja mostrar a graça e a misericórdia do nosso Deus. E a gente precisa entender isso, amém? Quantos estão entendendo, digam amém. E aí ele fez, né, de ambos os povos, como eu disse, os judeus e os gentios, um só corpo. Nós somos um só corpo, os judeus e os gentios. Quando eu falo de judeus, eu falo dos judeus que passam a conhecer a Jesus, que aceitam a Jesus. Não há mais separação. Paulo vai dizer que não há mais circuncisão e incircuncisão, que a circuncisão agora é feita na nossa alma, no nosso espírito. E Paulo vai dizer, olha, não existe mais separação, porque agora todos nós
como um só corpo, como um só ser humano. A palavra de Deus diz que ele fez um só ser humano, um novo ser humano. Quem é esse novo ser humano? É o corpo de Cristo, a igreja. Você é um corpo com Deus. Você é um corpo, você é o corpo de Jesus. Você pode dizer isso para o seu irmão, você é o corpo de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Ele pegou o judeu, pegou os gentios, colocou todos debaixo da graça, todos debaixo do sangue do Cordeiro, e agora ele formou um único corpo, que é a igreja. Você pode perceber que nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja. Nós somos uma igreja local, mas onde está a igreja de Cristo? A igreja de Cristo está no mundo todo. Você pode dizer amém por isso? Em todo lugar que você vai, existe a igreja de Cristo. Em todo lugar que você vai, existe uma igreja estabelecida, porque a igreja de Cristo, ela está estabelecida no mundo todo. O corpo de Cristo. Nós somos parte desse corpo, nós somos membros desse corpo, nós somos uma igreja local e fazemos parte desse corpo de Cristo, que é um corpo espiritual, que é uma igreja espiritual. A igreja não tem uma face, a igreja não tem uma denominação, a igreja não tem um território geográfico, né, local falando, um templo falando, humanamente falando, mas ela é algo espiritual. Você está entendendo isso? Diga amém. E aí, depois que você entende a questão da igreja, a gente vai compartilhar agora, nesse momento, algumas coisas que você precisa entender enquanto igreja. E Paulo, no livro aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta muito esclarecedora. A primeira coisa que você precisa entender, depois que você entende que Deus tem um único projeto, e que você faz parte desse projeto, que você está sentado aqui nessa noite, que você é membro do corpo de Cristo, que você é membro da igreja, porque Ele tem um projeto estabelecido na tua vida, então você precisa se preparar para isso, você precisa entender isso. E a primeira coisa que eu quero começar a compartilhar com você nessa noite, é que como igreja, nós somos abençoados. Você pode dizer isso como igreja? Eu sou abençoado. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu já sabia disso. Só que você precisa entender isso como corpo. Porque você não é abençoado porque você é uma pessoa. Você é abençoado porque você é a igreja. Vocês estão entendendo, amém? E eu quero então que você abra a sua Bíblia. Puxa um pouquinho aí as folhas para trás. E você vai chegar no capítulo 1. Você não é isolado. Eu não sou isolado. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse projeto de Deus. Foi para isso que Jesus veio à terra. Jesus não veio apenas para salvar a nação de Israel, mas Ele veio para estabelecer a sua igreja. Ele veio para estabelecer o seu reino. E nós fazemos parte desse reino. Nós somos a igreja. No capítulo 1, no versículo 3... diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou ler mais uma vez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou seja, Ele não vai abençoar. Ele não está abençoando. Ele já abençoou. Você já é abençoado. Diga para o irmão que está do seu lado aí: você já é um abençoado. Quando Cristo estabeleceu a sua igreja, quando Ele fez de ambos os povos um só povo, Ele veio estabelecer o projeto de Deus, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou. Você já tem a bênção do Senhor. E às vezes a gente fica pensando assim: mas se eu tenho uma bênção, e a gente está aqui nesse mês recebendo chaves, e por que você está recebendo chaves? O pastor tem compartilhado isso aqui nessas 2 últimas quartas-feiras, né, que passaram. O pastor tem falado muito isso aqui. Às vezes você tem a chave, mas você não usa a chave. Você pode ser dono da chave, mas você pode não usar a chave. Você pode não abrir a porta.
E aí a gente entende exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos abençoados. E por que muita gente não se sente abençoado? Porque não ativa essa bênção. Porque não acessa essa bênção. Porque apesar de ser igreja, apesar de fazer parte de um projeto estabelecido por Deus, apesar de fazer parte do corpo de Cristo, não consegue acessar porque não entende isso. Não entende que já foi abençoado, e aí fica pedindo bênção. Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, mas você já foi abençoado. O que está faltando então, pastor? Falta você ativar isso, falta você assumir essa posição, falta você acessar aquilo que é seu por direito. Você pode ser dono de uma grande propriedade, você pode ser um grande empresário, ter uma grande herança. E aí você precisa entender, se você tem um filho, ele precisa fazer alguma força para ter essa herança? Precisa ou não? Se você fosse um grande empresário, se você fosse um Bill Gates, se você fosse um Eike Batista, e você tem milhões e bilhões de dólares guardados lá, o seu filho precisa fazer uma força para ser dono disso? Precisa ou não? Por que ele não precisa? Porque ele é herdeiro. Porque ele é filho. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, as mesmas heranças que Jesus tem, eu e você também temos. Porque nós somos co-herdeiros. Nós somos herdeiros com Ele. Nós somos o corpo dele. E nós temos acesso a todas as riquezas de Deus. Por isso que Paulo está dizendo aos Efésios que nós fomos. Nós não vamos ser. Nós não estamos sendo, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Existe um lugar em Deus onde você pode acessar e requerer, e você pode usufruir, melhor dizendo, de todas as bênçãos que Ele tem para você. De tudo que Ele tem para você. E quando eu falo tudo, é tudo. Quando eu falo tudo, eu não estou dizendo, olha, você pode apenas algumas coisas. Não, você pode todas as coisas. Você pode ter acesso a tudo que é do teu Pai. Você tem livre acesso à presença do Pai. Você tem livre acesso aos tesouros do Pai. Você tem livre acesso à herança do Pai. Por isso que você já foi abençoado. E aí a gente entende isso. Paulo está dizendo aqui que de uma forma específica, que isso é feito no corpo. Essa bênção é para o corpo. Essas bênçãos do Senhor não é simplesmente para alguém que é uma criatura, para alguém que está nesse mundo. Não, é para aqueles que já acessaram através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, que tornaram-se filhos de Deus. Nós somos abençoados porque temos direito a toda a herança de Deus. Amém? Você está entendendo? Diga amém. E a gente precisa entender isso. Ah, eu queria tanto uma bênção de Deus. Você já é abençoado. Ah, mas eu precisava tanto de uma bênção. Não, você já é abençoado. O que você precisa é reivindicar isso. Você precisa entender que você é filho. E que porque você é filho, e que porque você é igreja do Senhor, você é corpo de Cristo, então você tem direito a essas bênçãos do Senhor. Toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos. Tudo que você precisa, você pode acessar as regiões celestiais. Não é uma região física, é uma região celestial. É o céu, é onde Deus está habitando. Você pode entrar na presença do teu Pai e você pode requerer: Pai, eu quero a bênção, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu favor. E você já é abençoado. Você precisa tomar posse disso. Você precisa acessar isso, você precisa ativar isso. Amém? Nós precisamos ter uma mente de filhos. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos uma mente de escravo. Abra sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 4. Capítulo 3, versículo 29. Depois nós vamos ler o capítulo 4. No versículo 29 do capítulo 3 diz assim, de Gálatas: e se sois de Cristo, ou seja, se você está ligado em Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, se você é igreja, se você é lavado no sangue do Cordeiro, se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa fazer bacharel em teologia, PhD em teologia, não, você já é filho.
Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você aceita o sacrifício de Jesus, quando você entende que aquele mistério que Paulo falou, ele já foi revelado e que você tem direito, se você acessar a presença do Pai através do sangue do Cordeiro, então você é de Cristo. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Agora pula lá para o capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está falando de quem? Da igreja. E porque sois filhos Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, que é pai, paizinho. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Você conseguiu entender isso? Eu vou ler mais uma vez o versículo 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Eu acho muito lindo, Paulo usa uns termos muito fortes. Ele diz que nós somos herdeiros por decreto de Deus. E eu já administrei algumas vezes aqui o que é um decreto. Quando você faz um decreto, quando uma autoridade faz um decreto, uma autoridade que está constituída legalmente, ela faz um decreto. E se você ler lá o Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado, do município, você vai ver lá no final de um decreto a seguinte palavra: cumpra-se. Cumpra-se. Porque é um decreto, é uma ordem. Tem que ser cumprida. Tem que ser executada. E Paulo está dizendo aqui que nós somos filhos, não somos mais escravos, e por causa disso nós somos pleno herdeiros, ou seja, você tem todos os direitos de filho. E aí por que a gente então não acessa? Porque a gente tem mente de escravo. A gente tem mente de escravo, muitas vezes a gente se comporta como um escravo. E a gente precisa amadurecer essa ideia. A gente precisa entender no nosso espírito aquilo que a palavra de Deus está falando, que eu e você somos herdeiros, nós somos filhos, em Jesus nós somos filhos. Por isso que Ele nos deu do Espírito do seu Filho, Jesus. Você tem o Espírito Santo, amém ou não amém? Esse Espírito Santo que está aí em você, que está conosco até a consumação dos séculos, que Jesus disse que Ele iria ao Pai, mas Ele enviaria outro igual a Ele, com o mesmo caráter, com o mesmo perfil, que é o Espírito Santo. Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. E se você é filho de Deus, como Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, ele está dizendo que você é pleno. Ou seja, você tem todo e absolutamente todos os direitos como filho. Só que quando a gente se achega diante de Deus, a gente costuma se posicionar como um escravo, com a mentalidade de escravo, porque muitas das vezes a gente aceita a sugestão do diabo dizendo que nós não somos filhos. Mas nós somos filhos. Porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O sangue do Cordeiro te lavou. O sangue do Cordeiro te comprou. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Quantos podem aplaudir ao Pai nessa noite e glorificar a Ele? Porque você já foi abençoado. Aleluias. Então você precisa ter uma mente de filho. Você precisa ter uma mentalidade de filho. Quando você se aproximar de Deus, entenda que Ele é teu Pai e que você já foi abençoado. Você não será abençoado. Quando você precisar de cura, você pode chegar: Pai, eu quero a cura que o Senhor já me deu na cruz do Calvário. Jesus já morreu por mim e o seu sangue me trouxe cura. Pai, eu preciso de portas abertas. Então, Jesus morreu na cruz para abrir todas as portas para mim, para que eu possa ter acesso como filho aos tesouros que Ele tem para a minha vida. E você vai acessar os tesouros de Deus. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você vai acessar isso, porque você sabe que você tem direito em Jesus, pelo sangue de Jesus. Você é um filho. Uma outra característica de que nós precisamos entender como igreja, que é um projeto de Deus, é que nós precisamos estar posicionados. Lá no capítulo 2 de Efésios,
Volta um pouquinho agora para Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Diz que nós estamos posicionados. Você já foi abençoado, amém? Como igreja você já está abençoado, você não vai ser abençoado. Você não vai ser próspero porque você já é próspero. Você precisa tomar isso como posse, porque você é filho de Deus. E se Deus é o dono de todas as coisas, se Ele é Senhor sobre todas as coisas, você não pode, né, viver uma vida que deponha contra o seu pai. Imagina, por exemplo, se eu sou um homem muito rico e meus filhos andam mendigando. O que vai acontecer? Alguém vai dizer assim: poxa, mas que pai é esse? Olha lá, ele anda num carro importado e os filhos dele, né, andam aí jogados pela rua. Não é assim que faz? Mas quando você é filho e você faz, né, você corresponde como filho, o teu pai é honrado. E quando você se posiciona como filho, o teu pai é honrado. Quando nós nos posicionamos como filhos de Deus, nosso pai é honrado. Por isso que a Bíblia diz lá em Malaquias: e outras vezes verão a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Porque a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa forma de viver vai testemunhar, vai glorificar ao nosso Pai. E a gente precisa entender isso. Então no capítulo 2 diz que nós estamos posicionados. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, ou em algumas versões diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga: eu estou posicionado em Cristo Jesus. Então, como igreja, você precisa entender que você já foi abençoado, amém? E você precisa entender que você já está, que Ele te colocou numa posição. Ele colocou você posicionado de forma estratégica no reino espiritual, no mundo espiritual. Nós somos assentados, nós fomos colocados assentados com Cristo Jesus. Isso fala para nós de duas coisas. Quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ela fala para a gente de governo. Ela fala para a gente que nós estamos numa posição de autoridade espiritual. Que você recebeu a autoridade espiritual. Porque como filho de Deus, você precisa de autoridade espiritual para viver nessa terra e para mover no mundo espiritual. Nós precisamos de autoridade espiritual. Nós precisamos entender isso. Como filhos nós somos abençoados, já fomos abençoados, e depois nós estamos posicionados, nós estamos colocados numa posição de autoridade espiritual nesta terra. Você é o embaixador do reino de Deus nessa terra. Você é uma autoridade constituída por Deus nessa terra. Ah, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Mas você é uma autoridade espiritual. Você foi constituído como autoridade espiritual. Todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, foram automaticamente posicionados nas regiões celestiais, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é a posição da igreja. Quantos são igreja aqui nessa noite? Então você pode dizer para o seu irmão: você está posicionado, você está assentado. Diga para ele: você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Então você é autoridade espiritual. Aonde você estiver, você é autoridade espiritual. Aonde você for, você é uma autoridade espiritual. Aonde você se posicionar, onde você se colocar, em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser reconhecido como uma autoridade espiritual, porque você foi posicionado para isso. Você foi colocado, né, através do sangue de Jesus, você foi colocado, posicionado nas regiões celestiais. Então você é governo, você é um príncipe, você está reinando em Jesus, com Jesus, e através do sangue de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Outra coisa que você precisa entender quanto a posicionamento, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados, diz que você pode descansar nele, você pode confiar nele. Quando você está falando que está assentado, assentado é uma posição de descanso. Quando você diz que alguém está assentado, ela não apenas está no sentido de governo, mas também no sentido de descanso.
Quando alguém se assenta é para descansar. E você está assentado com Cristo Jesus. Ou seja, você já venceu. Você já tem o domínio sobre todas as coisas. E você pode descansar nele. Porque ele já venceu todas as coisas para você. Amém? Então você não precisa mais ficar de em pé para um lado para o outro, batalhando as suas lutas por conta própria. Não, porque você sabe que você já venceu através de Jesus Cristo. Você foi ministrado aqui nessa manhã. Você foi ministrado aqui quando o povo de Deus venceu os amalequitas. E a Bíblia diz para nós que ele já venceu o mundo. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, significa que você está sentado e posicionado com ele, você também já venceu o mundo. Porque você é corpo de Cristo, você precisa entender isso. Você não é uma pessoa isolada no mundo. Você faz parte de um reino, você faz parte de um corpo, você faz parte da igreja. Você é corpo de Cristo. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados, veja que o texto aqui sempre fala do nós. Nunca fala no pessoal, nunca fala no singular. Fala de nós, vós estáis, vocês estão, sempre no plural, porque está falando de quem? De igreja, está falando de corpo, está falando de reino de Deus. E aí você precisa entender isso, nós estamos posicionados. Amém? E para a gente concluir, uma última característica da igreja é que nós estamos equipados. Diga, eu estou equipado. Diga para o irmão que está do seu lado, você está equipado. Nós precisamos estar entendendo isso. Nós somos abençoados, nós fomos abençoados, nós fomos posicionados em Jesus como governo, como autoridade espiritual sobre a terra. Nós temos autoridade espiritual sobre principados e potestades. Nós temos autoridade espiritual nas regiões celestiais. E sabe por que isso tudo acontece? Por que você foi abençoado nas regiões celestiais? Por que você está posicionado como autoridade nas regiões celestiais? É porque a nossa luta, ela também é nas regiões celestiais. Lá em Efésios capítulo 6, abra por favor. Nós já estamos concluindo. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, Paulo está dizendo assim, concluindo, ele está fechando a carta. Ele falou de muitas coisas aqui, ele falou sobre unidade, ele falou sobre a postura como igreja, a postura como corpo de Cristo, como projeto de Deus na terra. E aí, para concluir esse texto, essa carta que ele está escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Diga para o irmão que está aí do seu lado, minha luta não é contra você. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aonde você está abençoado? Nas regiões celestiais. Aonde você está posicionado? Nas regiões celestiais. E aonde você tem a luta? Nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, a terceira característica dessa igreja, que é um projeto de Deus, é que você precisa entender
que você e eu temos a necessidade de estar equipados para a batalha. Porque para você tomar posse da tua bênção, que você já foi abençoado, para você se posicionar, porque você já foi posicionado espiritualmente, mas você precisa entender isso. Você precisa entender isso no teu espírito, que você precisa tomar posição de autoridade espiritual na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua igreja, na rua, no mercado, onde quer que você se posicione, você tem que se posicionar com uma autoridade espiritual. E por que isso? Porque você vai enfrentar uma batalha. Porque você vai ter uma batalha. Por quê? Porque nós temos um inimigo que não quer que você se assente. Nós temos um inimigo que não quer que você entenda que você já foi abençoado. Ele não quer que você acesse a herança que Deus já te deu. Ele não quer que você se posicione como uma autoridade espiritual, porque você foi ministrado aqui na quarta-feira, a pastora Elis falou que o crente mais fraco, ele é mais forte do que o diabo. Parafraseando o que ela falou. O crente mais fraco é mais forte do que o diabo. E ele não quer então que você se posicione como autoridade espiritual, porque enquanto você não se posicionar como autoridade espiritual, ele vai botar em você uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de que você não é abençoado, uma mentalidade de que você não pode ter autoridade, que você não é governo, que você não é cabeça. E ele vai conseguir vencer essa luta. Por isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e revestir de toda a armadura de Deus. Isso fala de equipamento. Você precisa se equipar com a armadura de Deus. Você pode declarar isso para o irmão que está do seu lado com voz de profeta. Você precisa se equipar com a armadura de Deus. Você precisa se vestir com a armadura de Deus. O problema é que muitas vezes a gente vai para a peleja com as nossas próprias armaduras. Lembra de Davi? Saul queria botar a armadura em Davi, a armadura dele, de Saul. Davi chegou até a colocar, mas ficou muito ruim. Porque quem é espiritual não pode usar armadura material. Você é filho de Deus, você precisa usar a armadura de Deus. Você não pode usar a sua armadura. Você não pode usar os seus métodos. Você não pode usar os seus recursos. Porque toda vez que você usar os seus métodos, toda vez que você usar os seus recursos, você vai perder a batalha. Mas quando você entende que você já foi abençoado, quando você entende que você é autoridade, e quando você entende que Deus tem um equipamento para você vestir esse equipamento, para você guerrear, aí você vence a batalha. Paulo usa 4 vezes a palavra aqui firme, ou expressões correlatas a essa expressão. Ele vai usar 4 vezes desse texto que a gente leu aqui do capítulo 6, desse pedacinho só, ele vai usar 4 vezes falando sobre firmeza, estar firme. E estar firme tem a ver também com estar usando o equipamento que Deus nos deu para usar. Deus nos deu um equipamento, Deus nos deu uma armadura. E a gente precisa usar essa armadura. A gente precisa estar equipado, porque o diabo não brinca de ser diabo. E Paulo está dizendo por que a gente tem que usar essa armadura. Porque ele vai lançar os seus dardos inflamados. Ele vai lutar contra a gente. O diabo ele já perdeu, mas ele não desiste da luta. E a Bíblia vai dizer por que ele não desiste da luta. Porque ele quer levar mais gente para o inferno. E ele quer inclusive levar gente que está sentado aqui hoje. Misericórdia. Mas isso é uma realidade. Ele não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado com quem está aqui. Ele está tentando tirar a gente daqui. Ele está tentando fazer com que a gente saia daqui. Porque se a gente sair daqui, a gente perde a posição, a gente perde a bênção. A gente fica desequipado. Então você precisa entender isso. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. Você já viu gente brigando com gente? Existe um ditado aí fora que diz que o único povo que luta contra si mesmo é a igreja. Mas sabe por que isso acontece? Porque isso é uma armadilha do diabo. Isso é uma estratégia do diabo para minar a gente e matar a gente. Mas você precisa entender hoje que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é contra pessoas, mas a tua luta é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal que estão nessas regiões celestiais tentando impedir que você não acesse esse lugar. Mas nessa noite você está recebendo essa instrução para você se posicionar como filho de Deus,
para você entender que você já foi abençoado, para você entender que você precisa se posicionar como autoridade espiritual, e como autoridade espiritual você se colocar diante do Senhor, diante dos principados e potestades, e guerrear a guerra do Senhor, e lutar a batalha do Senhor. Então, para a gente entender aqui, para a gente fechar, no versículo 14 ele diz: estai, pois, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Olha o equipamento. Nós não vamos discorrer sobre esses equipamentos, sobre essas parafernálias aqui, vamos dizer assim, porque o nosso tempo não nos permite, mas depois em casa você vai ler e você vai entender, porque isso aqui é autoexplicativo. Você precisa usar a verdade, você precisa botar a couraça da justiça, porque você foi justificado pelo Senhor. Quando você coloca a couraça, o teu peito está protegido, o teu coração está protegido, os teus sentimentos, as tuas emoções estão protegidas. Quando você fala a verdade, a Bíblia diz que nada há contra a verdade. Você não pode nada contra a verdade a não ser pela própria verdade. Agora, quem fala mentira é filho do diabo. Então você precisa se cingir com a verdade. Você precisa colocar a couraça, revestir o teu peito com a couraça, calçar os pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados. O diabo vai lançar dardos. Sabe onde ele vai lançar dardos? Na tua mente. E você precisa colocar o escudo na frente e dizer: não, eu sou filho de Deus. Não, eu estou assentado com Cristo. Não, eu sou abençoado. Não, você não foi abençoado, você não tem a bênção de não, eu estou abençoado sim. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você precisa declarar isso. Eu estou posicionado, ainda que possa estar em algum momento de fraqueza. Como o pastor ministrou hoje, todos nós temos momentos de fraqueza, mas eu vou me posicionar como autoridade espiritual. E aí você, com o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Use igualmente o capacete da salvação. O capacete é para colocar onde? Na cabeça, proteger pensamento, mente. Tua mente tem que ser uma mente de Cristo. A Bíblia diz que nós não temos a mente do mundo. A nossa mente é a mente de Cristo, né? É metanoia, é mente de Cristo, é mente restaurada, é renovação do entendimento, é novo pensamento. Depois ele fala mais: capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não é para você usar na mão. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que ser na sua boca. Pastor, eu pensei que a espada era na mão. Não, a espada do Espírito aqui é na boca. Lembra lá do Apocalipse? Que João viu? Ele tinha o Senhor tinha uma espada afiada onde? Na sua boca. Você precisa ter uma espada afiada na sua boca. Jesus tinha uma espada afiada na sua boca. Quando o diabo veio tentá-lo, se o diabo tentou a Jesus, não vai tentar a gente. Quando o diabo veio tentar a Jesus, para que você possa usar a palavra, para que você, através da palavra, possa liberar, né, com a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você precisa usar a palavra. Quando você se sentir fraco, use a palavra. Quando você se sentir desanimado, use a palavra. Quando você se sentir abatido, use a palavra. Quando o diabo vier te tentar, use a palavra. Quando você estiver passando por provação, use a palavra, porque a palavra do Espírito, a palavra a espada é a palavra, melhor dizendo. Então use a palavra. E por último, Paulo está dizendo: orai no Espírito, em todas as circunstâncias. Ore no Espírito. Tenha uma vida de oração, para que você possa vencer, para que você possa estar equipado. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Ministério de Louvor, pode se posicionar aqui. Eu queria que você recebesse essa palavra no teu espírito. É uma palavra muito simples.